Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. O texto nos fala assim, a partir do 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Irmãos, esta é uma passagem muito preciosa para nós examinar nessa noite. Todo o propósito do Senhor para cada um de nós. E penso que nós precisamos começar por esse verso 33, analisando ele para nós podermos ter a nossa base pela qual nós vamos estudar essa noite. E aqui nos diz assim, no verso 33, assim, pois, todo aquele que vem, aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, o primeiro ponto que nós precisamos compreender aqui é: todo aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E é aqui que nós precisamos olhar para esse texto, para essa palavra que o Senhor falou aqui a partir do verso 28, dizendo assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombe dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei que vem contra ele, primeiro não se assenta para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem com ele com 20.000. Caso contrário, envia-lhe uma embaixada para pedir condições de paz. E aqui eu quero chamar a atenção, irmãos, para nós, de o que o Senhor Jesus está falando aqui. Aquele que, para nós calcular se realmente nós temos condições de negar tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Se nós temos tomado a cruz, nós temos realmente a cruz tem sido real para nós,
para que então nós possamos ter esse tempo de calcular, será que a minha vida, eu vou conseguir fazer isso? Eu quero seguir o Senhor e deixar tudo para trás? Será que eu vou negar tudo aquilo que eu realmente penso que é da minha vida para seguir o Senhor? Então o Senhor chama nós a fazer uma reflexão para ver, ou você toma uma posição de negar para você ser meu discípulo, ou você vai ser um religioso que não vai avançar em lugar nenhum. Porque, irmãos, se nós não tomarmos uma posição diante do Senhor, não vai resolver nós ser meio cristão. Não vai resolver nós ter um pé no céu e um pé no mundo. Um pé no céu e um pé no mundo. Na verdade, nós vamos ser simplesmente do mundo. Nós precisamos calcular, porque a vida cristã ela não é uma vida que o Senhor nos deu, mas é uma vida de cruz. Tudo aquilo que nós vamos fazer, a partir do momento em que nós cremos no Senhor, a partir do momento que nós nascemos de novo, tudo que nós for fazer precisa passar pela cruz. Se não passar pela cruz, irmãos, não vai adiantar de nada, porque se não passar pela cruz, vai ser a nossa própria vontade querendo servir o Senhor. E se nós pela nossa própria vontade servir o Senhor, nós vamos cair no erro de Caim. Caim produziu, Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor, pegou o melhor do produto, colheu o melhor do seu produto e levou para o Senhor. E Abel então pegou as primícias do seu rebanho e levou para o Senhor. O Senhor se agradou de Abel, mas de Caim o Senhor não se agradou. Por quê? Porque era suor. Então, irmãos, tudo que nós fizermos pela nossa própria vontade é suor diante do Senhor. E o Senhor não vai aceitar. O Senhor vai aceitar aquilo que passou pela cruz. Por isso que ele dá essa parábola dizendo, sente e calcule. Se você, aí ele coloca um exemplo muito fácil. Alguém vai construir uma casa, primeiramente ele precisa ver, minha casa eu vou construir assim, eu vou gastar X. Eu tenho condições? Então eu vou fazer. Se eu não tiver condições, não vou fazer, né? Então o Senhor pede para nós, e Ele traz agora para a nossa vida espiritual, calcule, sente e veja se você vai ter condições de depender de mim. Se você vai ter condições de negar tudo aquilo que você tem para ser meu discípulo, né? E aí nós vamos caminhar em 4 aspectos hoje, irmãos, de que nós temos que tomar a cruz. A cruz, nós precisamos tomar a cruz nesses quatro aspectos. E o primeiro dele é no aspecto familiar. Precisamos tomar a cruz sobre a nossa própria família, né? Porque quando a gente toma a cruz, sabe o que acontece, irmão? Cristo é o centro do propósito de Deus. Ele é o centro. E ele se torna o nosso centro quando nós andamos pela cruz. Então a nossa família é algo especial, mas não é o centro do propósito do Senhor, a nossa família. Ela está ligada ao centro, né? Ela está ligada e ela é muito preciosa. Quando Cristo é o centro, a nossa família passa a ser algo especial, mas ela não é o centro, né? E aí o próximo passo que nós vamos dar é na autopiedade, né? Muitos irmãos que chegam a um ponto de dizer, coitado de mim, eu estou sofrendo demais. Então a gente vai ver, temos que tomar a nossa cruz nesse aspecto também. E também temos que tomar a cruz no amor ao mundo. Amor ao mundo, que hoje é o que mais tem arrastado cristãos para a perdição, é o amor ao mundo. Amor ao dinheiro, sabe? Isso aí tem arrastado muitos
cristãos para a ruína, porque nós precisamos tomar a cruz sobre esses aspectos da nossa vida. E o quarto aspecto é a glória pessoal, né? Muito melindroso, né? A gente querer fazer algo para o Senhor e querer tomar glória para nós. Nós somos servos de Deus. E essa questão precisa ficar muito clara para nós, né? Então aqui, irmãos, quando a gente começou a ler o verso 26, parece que o Senhor traz uma palavra muito dura para nós aqui, quando ele fala assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, vamos procurar entender o que é aborrecer, porque a Bíblia ela precisa explicar ela mesma, sabe? Então, quando a gente vai para Mateus, para nós ver esse primeiro aspecto do tomarmos a cruz. Mateus capítulo 10, a partir do verso 34. Antes de nós ler aqui, eu quero só trazer a memória para nós, irmãos, que a gente vive uma vida cristã e muitas vezes a gente está embaralhada em meio de tantas coisas e que tem alguns aspectos que o Senhor ainda não falou conosco. Sabe, irmãos, aquilo que o Senhor ainda não falou conosco, Ele não vai cobrar de nós. Mas, irmãos, aquilo que o Senhor falou já conosco, Ele requer uma obediência fiel da nossa parte, né? E a gente tem um exemplo muito, muito prático do povo de Israel, né? O povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 16, não precisamos ir lá, mas se os irmãos verem lá no capítulo 16, o povo passou o Mar Vermelho, né? Saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, entrou no deserto, andou 2 meses e começou a murmurar contra Moisés e Arão, pedindo água. E aí eles dizem assim, ó, nós estamos com saudade das panelas de carne que nós tínhamos lá no Egito. Nós estamos com saudade de poder sentar na mesa e comermos os legumes que tinham lá, né? Então o Senhor disse para Moisés, diz, Moisés, fala a esse povo que está murmurando contra mim que hoje eles comerão carne. Hoje eles comerão carne e amanhã cedo eles comerão o maná que eu darei para eles, né? E naquela noite, da tardezinha, veio codornizes e eles puderam pegar aquelas codornizes e comê-las. E não aconteceu nada. Eles comeram as codornizes, murmuraram contra o Senhor e aí comeram as codornizes e não aconteceu nada. Mas aí que você começa a andar, eles começaram a andar diante do Senhor, e quando eles chegam lá em Números, capítulo 11, eles fazem a mesma murmuração. Estamos com saudades das carnes do Egito, nós já estamos afastados desse pão vil, né? E o Senhor então fala para eles, vocês vão comer carne até sair pelo nariz, né? Então o Senhor já tinha uma caminhada com o Senhor, então o Senhor manda codornizes novamente para eles, que eles se fartaram com codornizes, mas quando eles começaram a comer, a carne ainda estava entre os dentes dele, o Senhor mandou a peste no meio deles, o Senhor exerceu juízo no meio deles. Por quê? Porque eles já tinham caminhado, eles já tinham maturidade para depender do Senhor. Porque o Senhor estava tirando de dentro do coração deles os desejos pelo Egito. O Senhor estava trabalhando no coração deles para eles não desejarem mais as coisas lá do Egito. Então, quando eles começam a comer, o Senhor começa a julgar eles.
que pode acontecer conosco hoje, irmão? Nós já temos uma caminhada com o Senhor. Enquanto o Senhor não falou com cada um de nós, Ele não vai cobrar. Mas, irmãos, quando Ele fala conosco, pela caminhada que nós temos com o Senhor, Ele vai começar a trabalhar o juízo sobre nós, né? Então, irmãos, como nós precisamos compreender, sentar e calcular se realmente a nossa vida diante do Senhor é uma vida que nós vamos seguir ela para frente, ou nós vamos começar e já vamos daqui a pouco, essa vida de cristã é muito difícil, não é para mim, eu vou abandoná-la, né? Ficamos na beira do caminho. É um perigo muito grande, por isso nós precisamos calcular e ver. Então, irmãos, nesses aspectos nós precisamos tomar a cruz. E nesse primeiro ponto, aspecto familiar, aqui em Mateus capítulo 10, verso 34, o Senhor diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama mais seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Amém? Então aqui está, irmãos. Lá nós vimos quem vem a mim e não aborrece pai, mãe, mas aqui o Senhor já esclarece muito: aquele que vem a mim e ama, aquele que quer vir a mim, mas ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, irmãos, o que o Senhor requer de nós aqui? No nosso aspecto familiar, Ele requer a cruz. Somente a cruz pode fazer essa diferença entre nós e a nossa família, sabendo que o Senhor é prioridade para nós. E a nossa família, lembra lá de Atos, capítulo 8, 10, quando a palavra do Senhor fala assim: se um crê na família, todos serão salvos. Se um crê, todos serão salvos. Por quê? Porque, irmãos, muitas vezes nós cremos, nós somos aqueles que cremos, e nós achamos que a nossa família vai ser salva porque nós simplesmente cremos. Não, irmão, a nossa família vai ser salva, sabe como? Porque nós temos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E aí nós, como Ele é primeiro em nós podemos ir para Ele e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha filha, da minha esposa, tem misericórdia dos meus irmãos, sabe? Então eu vou para aquele a quem eu amo mais, porque o Senhor conhece o nosso coração, irmãos. Muitas vezes nós amamos mais o nosso cônjuge do que o Senhor. E aí nós pedimos a salvação para ele, para Deus. Quando que Deus vai responder essa oração? Nunca, porque é algo falso do coração. Agora, se Ele for o primeiro em nossas vidas, irmão, com certeza Ele vai ouvir, sabe? Tem muitos de nós que falam assim, ó, eu estou orando pela salvação da minha esposa, ou do meu cônjuge, eu estou orando pela salvação do meu cônjuge. E aí, chegou o dia de vir para o culto, aí o cônjuge não vem. Aí ele diz assim: se você não for, eu também não vou. Né? Então, e aí nós estamos orando pela salvação dele. Como que o Senhor vai ouvir uma oração dessa? Irmãos, primeiro é o Senhor. Prioridade é o Senhor. Sabe? Se o meu cônjuge não vem, quem precisa de Deus sou
Eu preciso. Eu preciso. Porque eu preciso para a minha vida e para a vida dele, do meu cônjuge, sabe? Esse é o aspecto. Então, isso é o que o Senhor chama a nossa atenção no aspecto familiar. Porque o nosso inimigo, ele vai usar muito. Satanás, ele vai usar muito. Se vir uma pessoa que eu não conheço me afrontar a mim, eu vou poder até ficar brabo, zangado, mas tudo tranquilo. Agora, o próprio cônjuge, o próprio filho afrontar nós, o filho afrontar os pais, o peso é diferente. Por isso que nós precisamos amar o Senhor. Para que quando nós amamos o Senhor, aí nós temos firme a palavra do Senhor dizendo assim: a nossa luta não é contra carne e sangue. Quando nós amamos o Senhor, o Espírito vem trazendo para nós, diz assim, ó, o teu inimigo não é este. É os principados, a potestade que está usando essa situação para afrontar você. Então os irmãos percebem, irmãos, que o aspecto familiar, se nós não tomarmos a cruz, nós vamos ser arrastados para longe do Senhor, né? Por mais que a família seja preciosa aos olhos do Senhor e é uma instituição criada por Deus, mas o que o pecado fez? O pecado fez com que nós tirássemos os olhos do Senhor e colocássemos os olhos em circunstância da nossa vida, sabe? E ali está a família como bem precioso que nós temos e que muitas vezes nós podemos estar tocando na nossa família de modo inadequado, onde o Senhor não vai colocar a mão. Por quê? Porque primeiro é o Senhor. Depois, o Senhor nos capacita a ser nós, homens, cabeça da nossa casa. O Senhor capacita a esposa a ser submissa ao marido. O Senhor, e quando, eu não sei se os irmãos já perceberam, mas as pessoas, os pais pegam firme nos filhos e não conseguem endireitar os filhos. Sabe por quê? Porque o cabeça está desordenado e a submissão da mulher está fora do propósito. Experimenta ajustar isso, experimenta homem, se coloque como cabeça, debaixo da soberania do Senhor, para você encabeçar a sua casa. E aí, mulher, se coloque diante do Senhor, para que você seja submissa ao Senhor, se submetendo ao seu marido. Para você ver se quem ordena filho não somos nós, é o Senhor. O Senhor vai ordenar os nossos filhos. Por quê? Porque o cabeça e a ajudadora estão adequados. Sabe, nós precisamos compreender essas verdades, irmãos, para que o Senhor então trabalhe em nossas vidas, levando nós a tomarmos a nossa cruz. A tomarmos a nossa cruz e não darmos prioridade para aquilo que não deve ser prioridade, né? Que se nós tivermos o Senhor como prioridade, o Senhor vai nos capacitar a cuidar da nossa casa adequadamente. Vai nos dar amor para poder suportar, vai nos dar paciência para podermos tolerar e vai nos dar sabedoria para guiar a nossa casa, sabe? Então esse aspecto familiar é muito precioso e nós precisamos tomar a cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos tomar a cruz nesse sentido para dar um rumo adequado. Porque quando nós tomamos a cruz, sabe o que acontece? É que nós nos submetemos na soberania do Senhor. Quando nós tomamos a nossa cruz, porque aqui fala tomar a sua cruz. Por que nós podemos tomar a nossa cruz? Porque nós já fomos atraídos na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já fomos mortos com Cristo, nós já fomos batizados na morte com Cristo. E nós já fomos batizados na ressurreição de Cristo. Então a vida que nós vivemos não é nossa, é Cristo vivendo em nós. É por isso que nós precisamos tomar a cruz, para que os nossos desejos não sejam
aqueles que guiam a nossa vida, mas o Senhor guiando a nossa vida. Por isso que o texto lá diz: aquele que não negar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz, também, né? Então esse é um aspecto do familiar muito interessante, que nós precisamos ir aos pés do Senhor para que Ele ordene as nossas vidas. Se a nossa vida está desordenada, somente o Senhor pode ordenar, somente Ele e mais ninguém. Não tente tomar uma atitude fora do propósito do Senhor. Não acha que você, porque é o homem da casa, você tem que tomar atitude, você tem que tomar as rédeas. Não, vá aos pés do Senhor. Se submeta à vontade do Senhor para que Ele te oriente, para que Ele te conduza, para que Ele ordene, né? Para que você possa ordenar a sua família. Então esse primeiro aspecto ele é muito interessante. Nós precisamos compreender, tomar a nossa cruz em relação aos nossos familiares. E tomar a cruz é o que? Amar o Senhor mais do que qualquer um, né? Os homens aqui dificilmente, tem uns que dariam, mas as mães dariam a própria vida pelos filhos. Tenho certeza que muitas mães aqui dariam a própria vida pelo filho. E se Cristo pedir a sua vida? Se Cristo pedir ela, dê a sua vida para mim. Se tu entregar a tua vida para mim, tu morrerá agora. E aí? Os irmãos percebem como nós precisamos ir aos pés do Senhor? Pedir a graça, a misericórdia dele? Porque humanamente a gente ama mais o filho. Mas o Senhor requer uma fidelidade a ele, né? Então, como nós precisamos tomar a cruz nesse sentido? Dizer: Senhor, realmente eu amo mais o meu filho do que ao Senhor, e não é adequado, então ordene minha vida. Começa aos pés do Senhor, né? Para que Ele conduza todas as coisas para a glória do próprio Senhor. Segundo aspecto, irmãos, autopiedade, né? Algo também que nos afasta do Senhor, e nós precisamos tomar a cruz, né? Nós vamos encontrar aqui em Mateus 16, 21, nos fala assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ser ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Amém? Então aqui tem o segundo aspecto, irmãos, autopiedade. Algo terrível que Satanás tentou levar Jesus a considerar a ida dele para a cruz. Tem compaixão de ti. E usou quem? Usou Pedro, irmãos. Pedro, aquele que andava sempre junto com o Senhor. Um pouquinho antes, nós lemos nesse capítulo 16 mesmo, o Senhor Jesus chega para os seus discípulos e diz: quem diz os homens quem eu sou? Aí eles disseram, uns dizem que tu é Elias, outros um profeta, outros João Batista. E aí o Senhor vira para eles: e vocês? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para ele: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que te revelou essa verdade. E aqui logo em seguida, o Senhor disse para Pedro: arreda-te, Satanás, porque tu
não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então veja só, irmãos, do mesmo modo com que Deus usou Pedro, Satanás também usou Pedro, sabe? Para trazer o quê? Autopiedade. Você, coitado de ti, Senhor, não vá. E não é isso que acontece conosco muitas vezes, irmãos. Coitado de mim, eu estou passando por tantas dificuldades, sabe? Ou então um irmão dizendo, mas você está sofrendo muito, coitado de você. Não, irmãos. Tomar a cruz. O Senhor Jesus tomou a cruz. Ele diz, não, arreda-te, Satanás, porque você cogita das coisas, não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. E importa que eu vá para Jerusalém. Porque se eu não for para Jerusalém, eu não vou poder ir para a cruz. Né? Então ele tomou uma posição diante daquela circunstância e é isso que nós precisamos tomar. É isso que o Senhor chama a nossa atenção para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada, a nossa jornada, que é uma jornada de cruz. É uma jornada de nós negarmos os nossos mais preciosos desejos. Nós negar aquilo que está dentro do nosso coração ali, que nós guardamos com tanto zelo. O Senhor disse, coloca na cruz. Coloca na cruz isso. Deixa isso. Para que você, então, seja meu discípulo. Né? Então, tomar a cruz. E eu quero ver alguns versos sobre essa questão, para ver, irmãos, que a nossa caminhada aqui é uma caminhada olhando somente para o Senhor, né? Vamos avançar um pouquinho aí no livro de Atos. Atos 14, a partir do verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônia, instigaram as multidões e apedrejaram a Paulo, arrastando-o para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, vos importa entrar no reino de Deus. Amém? Então, irmãos, o que aconteceu? Pedro anunciando a palavra do Senhor. Ele foi apedrejado, instigaram a multidão, ele foi apedrejado, dado como morto, mas discípulos ali ao lado dele, ele se levantou, entra na cidade, continua pregando o evangelho, né? Irmãos, ele foi apedrejado, deram ele como morto, mas ele se levantou e entrou na cidade. Por quê? Porque o Senhor tinha dado uma palavra para ele, que ele iria até Roma, dar testemunho lá em Roma. Então ele se levanta, tomou aquela palavra do Senhor que tinha dado lá atrás e ele seguiu em frente. E aí ele foi para as outras cidades, pregou o evangelho e depois ele veio fortalecendo, dizendo assim: irmãos, não desanimem, porque é através de muitas tribulações que vocês vão entrar no reino de Deus. Então isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que a nossa vida cristã aqui não vai ser uma vida tranquila, vai ser uma vida de negar a nós mesmos. Vai ser uma vida onde nós vamos, muitas vezes, o nosso prazer seria estar em outro lugar, nós estamos aqui reunidos ouvindo a palavra de Deus. Nós poderíamos estar em muitos lugares, onde a festa, onde haveria um banquete, nós estaríamos ali com muitos amigos, mas nós estamos o quê? Sendo exortados pela palavra do Senhor, sabe? Então isso é a palavra, isso é o Senhor trazendo a nossa memória, que nós precisamos tomar a cruz. Tomar a cruz irmãos,
é algo terrível para nós, porque isso é algo que a nossa carne não gosta. A nossa carne não gosta da cruz, né? Por quê? Porque ela não vai fazer os desejos dela. Ela vai cumprir os desejos do Senhor. Então, irmãos, tomar a cruz sobre os afetos, sobre a autopiedade, né? Mas vamos mais um pouquinho. Aqui em Atos mesmo, capítulo 20, nós podemos ver o que é tomar a cruz. Atos capítulo 20, a partir do verso 17. Fala assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhe: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, primeiro aspecto que nós precisamos compreender, né? Para nós não estar naquela condição, coitado de mim, é que nós precisamos estar servindo ao Senhor. Irmãos, não queira servir a igreja, não queira servir os irmãos, não queira, porque se vocês servir os irmãos, vocês vão ter motivo de reclamação. Sirvam ao Senhor, e o Senhor capacitará vocês a servir os irmãos. É assim que funciona. Servindo ao Senhor, quando eu sirvo o Senhor, é porque eu tomo a cruz. É porque o Senhor me trata na cruz. Então, passou pela cruz, irmãos, o Senhor aceita. Então, esse é o aspecto servindo ao Senhor, né? Verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeu como a grego ao arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Aqui está, Senhor. Aqui está, irmãos. Alguém que toma a cruz e que se posiciona diante de muitas circunstâncias, mas o alvo dele é Cristo. Quantas coisas ele tinha para fazer, mas ele se ocupou com o quê? Com a palavra do Senhor. Sabe? Recebia açoite por pregar a palavra. Recebia dificuldades para pregar a palavra, mas não desistia. Por quê? Porque ele estava servindo ao Senhor. Então o Senhor capacitava ele a ser conduzido pelo Espírito Santo. Sabe? Então, esse é um ponto que nós precisamos olhar, irmãos. A autopiedade, né? Não, nós somos servos do Senhor. O que acontece conosco, irmão, está debaixo da soberania do Senhor. Precisamos entender que a nossa vida não pertence mais a nós, pertence ao Senhor. Então, qualquer coisa que vem para nós é permissão do Senhor. Então, nós precisamos compreender. Não, coitadinho de mim, mas graças te dou, Senhor, porque o Senhor tem me conduzido através de dificuldade, porque é essa dificuldade que vai fazer com que eu cresça. É nessa dificuldade que eu vou poder tomar a cruz, é nessa dificuldade que eu vou ter comunhão com o Senhor. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas quando a coisa aperta, quando as tribulações chegam, é aí que nós corremos para o Senhor. Aí nós tiramos o melhor das nossas orações diante do Senhor. E é aí, irmãos, que nós somos consolados por Ele. Os melhores consolos
para nós foram quando nós fomos para o Senhor, que estávamos em plena tribulação. Sabe, depois que a gente passa por aquela dificuldade, a gente olha para trás e diz, puxa, que bom que aconteceu aquilo comigo. Porque eu tive um conhecimento do Senhor fora de sério, dentro dessa dificuldade, né? Então, irmão, autopiedade. O remédio para a autopiedade, cruz. A cruz. Não tem outro caminho, é a cruz. Porque aí na cruz nós podemos perceber que nós somos simplesmente servos. E servo significa serviço, né? Serviço. Temos um serviço para o Senhor. E é Ele quem nos capacita, né? Então, esses aspectos, irmão, que nós precisamos olhar, né? Mas vamos para o terceiro aspecto, que fala sobre o amor ao mundo, que está lá em Lucas, capítulo 17. A partir do verso 25, nos fala assim a palavra do Senhor. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo acontece nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembras da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde, de fato, a salvará. Amém? E aqui está, irmãos, a cruz operando, nesse verso 33, a cruz operando em relação às coisas do mundo. Quando a partir do momento em que o Filho do Homem, como diz a palavra, quem estiver, o verso 31, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás, para buscar os seus bens, porque eles ficarão. Assim como a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração da mulher dele, né? Tanto é que ela virou uma estátua de sal. Por quê? Porque o coração dela estava lá em Sodoma, né? E é um aspecto bastante que nós precisamos compreender essas verdades, irmãos. Se nós olhar também ali no Lucas capítulo 8, a palavra do semeador. Nós temos o terceiro solo, que fala dos espinhos. E quando o Senhor vai explicar aquele solo, aquele solo do coração, ele vai dizer assim: aquele que foi semeado entre os espinhos foi aqueles que ouviu a palavra e aceitou a palavra, mas as riquezas, as fascinações das riquezas e os deleites do mundo sufocaram a palavra do coração dele e não frutificou adequadamente. Então o mundo é algo muito que nós precisamos cuidar muito, irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado em relação a este mundo, porque ele pode tragar nós pelas riquezas, pelos deleites. Isso pode afastar nós do Senhor. Então a cruz precisa operar, né? Nós precisamos tomar posição, precisamos viver nesse mundo, precisamos negociar nesse mundo, precisamos ter bens nesse mundo, precisamos, mas precisamos
que os nossos bens passem pela cruz. Precisamos que o nosso trabalho passe pela cruz. Os nossos negócios passem pela cruz. Porque senão nós vamos se perder. Né? Nós vamos se perder. Porque a gente vai querer... Quando a gente ganha um dinheiro sem aprovação, sem a comunhão com o Senhor, aquilo se torna pouco e a gente quer mais. E a gente quer mais. A gente não tem limites. A cruz é aquela que bota limites em nós, né? Dentro desse aspecto, irmãos, eu queria ler um texto para os irmãos. Está aqui em Lucas mesmo, capítulo 12, a partir do verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse-lhe: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Uma exortação bastante firme para nós, né? Sobre os cuidados que nós precisamos ter nesse mundo. Os irmãos percebem que esse homem, ele coloca algumas questões aqui, muito interessante. No verso 17, ele fala que ele começou a razoar com ele, e no final do verso diz assim: eu não tenho onde recolher os meus frutos. Olha, os meus frutos. O grande problema é esse ponto, meu. Os meus frutos, né? Aí no verso 18, ele fala assim: derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí poderei recolher os meus produtos, colocarei os meus produtos e os meus bens. O meu. Está sempre apegado aos meus. Então isso nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque nada é nosso. Nada é nosso. Precisamos cuidar com muito zelo, porque a casa onde nós estamos morando é do Senhor. Nós somos mordomo dele. Então precisamos zelar para aquela casa. A empresa que nós temos é do Senhor. Ele nos deu pela sua graça, precisamos zelar, cuidar, né? Os nossos negócios, o Senhor que está abrindo as portas, então nós precisamos fazer na dependência dele. Saber que tudo aquilo que nós fizermos, irmãos, vai ficar. Então, o que nós precisamos? Tomar a cruz em tudo que nós precisamos fazer. Então, em relação ao mundo, para que o mundo não ganhe as nossas vidas, nós precisamos da cruz operando o tempo todo em nós, para que os prazeres desse mundo, os deleites desse mundo não sufoquem cada um de nós, né? E mais interessante é o verso 15 aqui, que o Senhor Jesus disse assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância. O mundo, sim. O mundo, ele
dá sua conotação pelos bens que o homem possui, mas Deus não. Deus, tudo é dele, né? Deus, tudo aquilo que nós temos que prestar, um dia nós vamos prestar conta ao Senhor, por tudo aquilo que nós temos. Então, irmãos, temos que ter esse cuidado, temos que ir aos pés do Senhor e temos que tomar a cruz. E no último aspecto, irmãos, glória pessoal. É algo também que chama a nossa atenção. E se nós não cuidar, nós entramos. O grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, e isso entra no nosso coração como algo entra muito suave no nosso coração e a gente vai aceitando muito facilmente. E quando a gente vê, a gente está enleado, achando que nós somos os camaradas, né? Na verdade, nós somos servo de Deus, né? Então vamos para esse último aspecto, irmãos, em Evangelho de João, a palavra do Senhor nos fala assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Amém? Então, irmãos, nós podemos ver algo da glória pessoal aqui muito séria, que os gregos era a nata da sabedoria, né? Então, onde os gregos estavam, então, quando ele chega para Felipe diz assim: agora sim, agora nós estamos bonitos na parada, porque os gregos querem uma conversa com o nosso mestre. Então ele vai correndo para André, e André e Felipe chegam lá: Senhor, os gregos estão aí querendo falar contigo. Os gregos, agora pensando no coração deles, agora o nosso Senhor vai dar um show nesses homens sábios. E o Senhor vira para eles e diz: agora sim, agora chegou o momento de ser glorificado o Filho do Homem. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Eu penso que foi uma decepção para esses dois homens. Mas o que eles estavam querendo é que o Senhor se autoglorificasse, né? Então, irmãos, e para nós é a mesma coisa. Sabe, nós temos que compreender que nós somos servo do Senhor. Em tudo que nós formos fazer, nós somos servo do Senhor. E nada mais do que isso. Porque, irmãos, a igreja do Senhor, né? Vamos colocar a igreja do Senhor universal. E aí a gente ouve: grande homem de Deus, grande mulher de Deus, grande. Mas peraí, não. Nós somos membro do corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz que ninguém é superior ao outro no corpo. Todos os membros têm a mesma qualificação diante do Senhor. Agora, o que tem no corpo é funções diferentes. Funções diferentes tem, mas não glória, porque a glória é do Senhor. Todos nós somos servos. O Senhor dotou um com a palavra, dotou outro para ser apóstolo, dotou outro para ser evangelista, outro curador, outro fazedor de milagres. Mas espera aí, todos, aquele que tem o dom de curar, ele precisa estar aos pés do Senhor para receber o poder do Senhor. Mas aquele que está ministrando a palavra precisa estar aos pés do Senhor para receber a palavra.
Aquele que é apóstolo precisa estar aos pés do Senhor para saber aonde que o Senhor quer que ele vá. Então, irmãos, todos nós somos servos. Ninguém está acima de um ou de outro. Nós temos funções diferentes. Mas diante do Senhor, lá em Gálatas diz que todos nós somos iguais. Não há mulher, não há homem, nem mulher, nem judeu, nem escravo, sabe? Ninguém é superior um ao outro. Todos somos servos do Senhor. Funções diferentes, sim. E nós precisamos. Então, em relação à autoglorificação, nós precisamos compreender que eu não passo de um servo do Senhor, né? E para nós ver esse texto, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, nos fala assim a palavra do Senhor: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Então, veja só, Paulo aqui, ele parece que ele quer se exaltar, mas quando ele termina, ele diz, eu trabalhei muito mais do que os outros. Porém, não eu, a graça de Deus comigo. Então, irmão, nós precisamos saber que nós só trabalhamos para o Senhor. Esse primeiro ponto, nós estamos servindo a Ele. Em segundo ponto, nós somos úteis a Ele se a graça dele capacitar nós. Senão, nós vamos requerer toda a glória para nós, nós vamos fazer com que... E aí nós estamos levando um monte de irmãos e irmãs para caminhos tortuosos, caminhos que levam à perdição. E aí nós seremos cobrados duramente. Por isso, irmãos, esses aspectos que nós precisamos tomar a cruz, ele é muito importante, sabe? Muito mais. Temos outros aspectos, mas esses penso que são o que nós precisamos cuidar. Estudar esses aspectos e ver diante do Senhor. E aquilo que o Senhor falar conosco, nós ir aos pés dele para sermos curados, sarados e tomarmos a cruz. Então, irmãos, o que nós devemos levar hoje daqui? Nós não vamos fazer nada para Deus se não passar pela cruz. Sabe? Tudo precisa passar pela cruz. E para compreender isso, nós precisamos ser aqueles que compreender que fomos crucificados com Cristo. Participamos daquela morte do Senhor sob Ele, fomos sepultados com Ele, e ao terceiro dia, quando o Pai o ressuscitou, nós fomos ressuscitados em novidades de vida, né? Como diz lá em Romanos 6:11, se cremos que com Ele morremos, também com Ele viveremos. Se com Ele nós morremos, com Ele nós vivemos. Então a nossa vida pertence a Ele. Que o Senhor nos ajude para a glória dEle. Amém?